dúvida comum dos nossos telespectadores, principalmente desses que moram aqui na cidade de Teresina, é em relação ao transporte coletivo. O serviço de integração não agradou. A população não gostou do resultado final da integração na cidade de Teresina. Linhas troncais, linhas alimentadoras, terminal de integração, e entra no cercado, sai do cercado, sobe na parada, espera o ônibus lotado. Isso gerou uma insatisfação muito grande. E agora a prefeitura pensa em voltar atrás desse modelo. Mas aí fica uma questão: o que vai valer nos próximos dias? Qual o modelo que vale hoje e que valerá nos próximos dias até que uma definição aconteça? Estou ao vivo com o Clebson. Ele vai trazer informações para nós sobre este assunto no Jornal do Piauí. Clebson Lustosa, mais uma vez, boa tarde para você. Isso, Joelson, mais uma vez, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o Jornal do Piauí. Joelson, a gente lembra que quando o novo sistema de transporte público de Teresina, o Integra Teresina, entrou em funcionamento, a principal promessa era levar agilidade e comodidade para os usuários, as pessoas que dependem do transporte público. Seriam viagens mais rápidas, por conta dessa metodologia das linhas alimentadoras e as linhas troncais. A linha alimentadora ligando do bairro para o terminal, no terminal o passageiro fazia a integração e ele seguiria sua viagem nessa linha troncal do terminal para o centro. Só que, como você mesmo falou, a população reclamou muito desse formato, reclamava da demora, que quando chegava no terminal não tinha ônibus, era ônibus demais das linhas alimentadoras e faltava ônibus nas linhas troncais. Agora, por causa da pandemia, esse modelo ele foi abortado. Isso porque os terminais eles foram fechados para evitar aglomeração e voltou para o modelo antigo, que seria essa linha, esse modelo radial, esse sistema radial, que seria do bairro direto para o centro. E esse modelo ele está seguindo agora em funcionamento, os terminais eles continuam fechados, só que as pessoas se perguntam, até quando esse modelo vai permanecer? Ele vai ficar definitivo? E a integração que as pessoas geralmente faziam? Elas poderiam pegar até 4 ônibus no intervalo de 2 horas. Dentro de 2 horas elas poderiam integrar várias vezes. Como é que fica o sistema a partir de agora? Sobre esse assunto a gente conversa com o coordenador técnico do CETUT, o senhor Vinícius Rufino. Coordenador, primeiramente, boa tarde. Eu queria que você explicasse para a gente, começando, a respeito dessa dúvida do nosso telespectador. Esse modelo radial, ele deve ficar, de fato, de forma permanente ou existe a possibilidade da gente retomar ao sistema Integra Teresina? Boa tarde, Clebson. Boa tarde, Joelson e de telespectadores do jornal. Em princípio, é muito importante a gente frisar que as operadoras do sistema, as concessionárias, elas operam as determinações da S-Trans, né? O poder público, né? O poder concedente, no caso a S-Trans, é quem determina como é que deve ser a operação do sistema, né? Foi determinado já lá no comecinho da pandemia, mais ou menos em maio, o fechamento dos terminais, né? Foi determinado que os terminais fossem fechados exatamente para evitar aglomerações, evitar algum tipo de contágio maior por conta de uma eventual aglomeração gerada dentro dos terminais. Foi determinado, até por uma questão da redução da frota que foi determinada, essa modificação para o sistema radial, para esse sistema anterior, né? E até o presente momento a gente está ainda com essa determinação, né? A gente aguarda orientações do órgão gestor, mas, em princípio, até o presente momento, a determinação ainda é de manutenção do sistema radial, desse sistema em que as linhas voltam àquele formato tradicional antes da implantação do Integra, de que elas saem do bairro, vêm ao centro e retornam para o bairro, sem aquela intermediação dos terminais. Recentemente, a Superintendência de Transportes e Trânsito de Teresina, a S-Trans, se posicionou dizendo que essa metodologia desse sistema radial seria o melhor sistema para Teresina, uma vez que diminuiria prejuízos provocados pelo sistema. O CETUT tem essa visão também? Olha, o sistema tronco-alimentar, ele foi um sistema que foi apresentado como a solução, o melhor meio de operação para Teresina, quando da apresentação do Plano Diretor de Mobilidade Urbana, né? Isso aconteceu por volta de 2009, 2010. De lá para cá foi estudado pelo órgão gestor, foi implantado o sistema, né? Só que esse sistema, até então, ele não foi migrado 100% da cidade, né? A gente estava em vias de fazer essa migração agora no começo desse ano, né? Por volta de fevereiro, comecinho de março, foi implantado nos terminais de integração na Zona Norte, né? Estava ainda engatinhando essa migração
para a operação tronco alimentar na Zona Norte veio a pandemia, né? Isso atrapalhou muito a percepção, porque nós não tivemos ainda essa visão geral. O passageiro, ainda embora a gente esteja desde 2016 nesse processo de migração, né? O passageiro não visualizou esse sistema de um modo 100%, vamos dizer assim. Então, assim, não tem como a gente avaliar o que seria melhor, o sistema radial, como era feito anteriormente, está sendo feito agora nesse período de pandemia, ou um sistema tronco-alimentar. O sistema tronco-alimentar, ele tende a trazer mais opções para o usuário, no sentido de, eu quero fazer um deslocamento dentro do terminal, eu tenho todas as possibilidades possíveis, muitas que eu não tinha anteriormente no sistema radial, fazendo uma única viagem, considerando a quantidade de integrações que eu posso fazer, né? No sistema tronco-alimentar, eu tenho uma redução de percursos coincidentes, especialmente nessa área central, o que traz uma objetividade melhor no atendimento do passageiro, né? Agora, por outro lado, traz essa quebra do hábito do passageiro, né? Traz essa percepção diferente do que é uma espera pelo ônibus, do que é um percurso, traz essa questão de eu ter que fazer um transbordo que gera, em primeiro momento, um desconforto para o passageiro, né? Prova disso são as reclamações que a gente vem sistematicamente tendo, ou vinha sistematicamente tendo, nesse período em que esse sistema vinha sendo implantado gradativamente em cada zona da cidade. Agora, sim, é necessário que se avalie, é necessário que se visualize e veja o que pode ser feito, em princípio, considerando que já existe uma estrutura implantada, existem corredores onde a Prefeitura fez investimentos, existe um término, toda uma construção de terminais de integração em que houve um investimento da Prefeitura, e é necessário que a gente faça uma avaliação melhor do que deu certo até então, do que vinha dando errado, do que pode ser corrigido e melhorado, né? Mas é uma questão que precisa ser avaliada de fato. Nós temos uma pergunta do estúdio. Joelson. Bom, Vinícius, muitas das coisas que eu ia até colocar, você meio que respondeu, né? Me parece que não existe uma insatisfação total do setor, das empresas do transporte urbano de Teresina, com o modelo Integra, né? Pelo menos para o setor, me parece que há uma dúvida até. Será que é melhor? Será que vamos... Mas existe no poder público uma quase decisão de buscar um novo modelo. Pergunto, qual vai ser o papel do Situt nessa tarefa de, eventualmente, encontrar um novo modelo, junto com a S-Trans, levando em consideração que os investimentos que foram feitos para o Integra devem ser aproveitados, segundo a própria S-Trans. Como é que vocês pretendem, nesses próximos dias, nesses 100 dias, como foi dado como prazo, tentar desenvolver alguma coisa, um estudo nessa linha? Joelson, é preciso que haja fundamentalmente o diálogo. Tá? É muito importante que haja essa conversação entre as partes, né? Eu costumo dizer que um trabalho desses de implantação, de melhoramento e de operação de um sistema complexo como é um sistema de transporte coletivo, ele é um trabalho que deve e tem que ser feito a quatro mãos. Tá? É um trabalho que tem que ser feito, especialmente nessa questão das análises de melhoria, em conjunto entre órgão gestor e operadores e concessionários, né? Então é muito importante que haja essa conversação, que hajam esses diálogos na busca da gente, especialmente por se tratar de uma gestão nova que está chegando, da gente poder compartilhar as experiências, da gente avaliar e até levar para o órgão gestor as dificuldades que nós estamos encontrando, dificuldades, inclusive algumas que já vinham historicamente, outras que vieram nessa pandemia, mas que há um risco de se perdurarem, vamos dizer assim, nesse pós-pandemia, né? E é necessário que haja essa conversação, né? A gente tem ainda uma certa incógnita do que é um sistema plenamente tronco-alimentar, né? Mas há um certo entendimento de que pode ser ainda uma opção viável, porque foi uma opção que foi estudada, que foi apresentada pela Prefeitura anteriormente como sendo um sistema viável, mas que precisa ser de fato avaliado as questões que deram errado, não vou dizer nem que deram errado, mas questões que geraram reclamações e questões que geraram obstáculos para a operação, né? É preciso que seja visualizado isso, que seja verificado, para a gente chegar no entendimento e num melhor modelo, né? Se vai ser um tronco alimentar, se vai ser um radial ou se vai ser uma terceira opção,
A gente ainda não tem essa definição, mas é necessário que haja esse diálogo, que haja um diálogo permanente entre as partes, entre as concessionárias e o poder público, para a gente chegar nesse meio termo. Coordenador, só para finalizar bem rapidinho, nós estamos com o tempo estourado, como é que fica a integração dessas viagens? A integração, ela continua funcionando, tá? Naturalmente, não da forma como vinha sendo feita dentro do terminal, né? A gente tem ainda a integração da forma como era feita anteriormente. O passageiro vem de uma determinada zona da cidade, ele desce no centro, pode pegar um ônibus para outra zona fazendo uso do cartão de bilhetagem eletrônica e assim, dentro de um tempo de 2 horas, de 120 minutos, ele consegue fazer essa integração normalmente. Está funcionando a integração nesse molde anterior. Ok, coordenador, eu queria agradecer pelas informações. Uma ótima tarde para o senhor. Joelson. Obrigado, viu, Clebson? Obrigado pelas informações. Obrigado também ao Vinícius Rufino, que é diretor operacional lá do CETUD. Agora, essas imagens que foram feitas pelo Robert, essas imagens foram feitas hoje pela manhã. Olha aí. Imagine, meus amigos, que isso custou um dinheiro para nós, viu? Mas foi grana. Hã? Foi dinheiro demais. Foi uma quantidade de dinheiro enorme, investimento alto, a estrutura é boa, mas está assim, fechada, 100% fechada. Imagine, isso fez parte, claro, de um projeto de estudo, né, de plano diretor. Então, a turma estudou bastante para saber qual era o modelo ideal, qual era o serviço que poderia prestar. No final, na prática, a coisa não se mostrou eficiente e agora tem um dilema enorme aí. Como fazer com que essas estruturas todas possam ser aproveitadas em um futuro modelo? Em um modelo futuro. Não é fácil a missão do CETUD e esse trânsito, né? Não é fácil a missão dos empresários e do poder público. Porque o que não pode acontecer é dinheiro ser jogado fora. E os sistemas de integração estão prontos e vamos fazer com que funcionem o modelo melhor possível. Olha só, imagens aí do Robert hoje de manhã, hein? As Moscas, o nosso serviço de integração.